Bom, agora a gente vai receber aqui o Homero Anderson e também a Adriana Monteiro, que são atores que participaram da produção especial de Natal, né, do programa Impacto Vida. Muito bem-vindos aqui, viu, gente? Obrigado. Eu quero começar a pergunta para você, Adriana. Como é que foi esse momento com esse elenco do Impacto Vida? Aliás, o Impacto Vida que tem feito a gente refletir muito sobre a vida, né? Fala um pouco sobre essa experiência. Aí foi, assim, bem impactante mesmo, que eu já tinha feito uma pequena participação em um outro. E nesse eu fiz a esposa, né? E ela, assim, eu falei, não, eu aprendi muito com ela. Uma mulher de fé, uma mulher guerreira. E eu vi que realmente Deus é o Deus do impossível. Aos nossos olhos, você fala assim, gente, não tem como, mas você vê como que Deus agiu. Adriana, até quero aproveitar, vocês dois, Homero também, contar pra gente sobre o personagem de cada um. Conta resumidamente sobre a história do personagem de vocês e qual que é a relação que tem com o Natal. Porque a gente sabe que o Natal é uma época muito feliz, muito festiva para muitas pessoas, mas também é uma data triste para outras pessoas. Então, o que vocês quiseram passar com esses personagens nessa época de Natal? O que o Impacto Vida, né, quer passar para as pessoas? Para ela, né, ela era uma data triste. Para a sua personagem, né? Da minha personagem. Qual que era o nome dela, Adriana? Cristiane. A Cristiane. Para a Cristiane, ela sofreu bastante, porque ele sempre deixava ela esperando. Né, ela com as crianças, e falava, ó, eu estou indo, e chegava às 6 horas da manhã e nada. Natal, passava Natal fora de casa. Sozinha. Então imagina para a esposa que passa por isso, Uau. É uma situação difícil, né? Com certeza. Eu acho que acontece muito no nosso dia a dia, acontece muito isso, né? Amigos, na hora de Natal, largou o serviço, vamos beber um aqui, né? Não, tem um compromisso, não, só um pouquinho, aí perde o horário. Né, teve um compromisso com o Natal, tem tudo a ver com o que você falou com o Natal, por quê? Porque o ator que eu representei, o personagem que eu representei, que é o Eduardo Câmara. Eduardo, assim, é uma história muito bacana, ele tinha as amizades, ele queria resistir àquilo, mas as influências não deixavam, falou assim, não, só uma, magoava a esposa, brigaiada, eram os filhos. O personagem tinha uma história muito precária na sua infância, né? Ele não tinha muito... E a raiz, talvez, de tudo que está acontecendo no casamento pode ser o que aconteceu na infância, né? Até que o Maurício disse. Ele influencia muito. Muito bom. E, inclusive, esse negócio de raiz, eu estou gostando desse assunto aqui, porque daqui a pouco também a gente tem um quadro chamado Clínica da Alma, que vai tratar um pouco sobre essas questões da raiz lá de coisas que aconteceram na sua infância, que às vezes podem ser, às vezes não, que podem sim serem mudadas muito em dia aí no que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? E o fato é que o Impacto Vida dessa edição fala um pouco sobre essas mudanças, né? Tem um final feliz para quem for assistir? Assim, é surpreendente. Que legal. Porque mostra, Deus fez, eu comovi bastante, porque eu tive o prazer de fazer a filmagem na casa do Eduardo. Uau. Presenciar ele com a família dele. Você tá entendendo assim, quem assiste a história vê ele um cara rebelde, um cara do mundo. Exato, um cara nervoso, um cara cheio de mágoas. E eu cheguei na casa dele e vi outra coisa, sabe assim, eu vi o passado e o futuro. Chegou no futuro, o que eu vi? Eu vi ele com a família, com a vazina ceia, com a família, o Jesus ali presente. Que ideia, a comunhão. E olha só, uma história de drogas, porque eu vi aqui que o seu personagem se envolveu com drogas, depois de ter passado por essa situação difícil na infância, se envolveu com drogas, e uma coisa que vai puxando a outra, né? Então isso serve para muitas pessoas que talvez passam por problemas parecidos, e talvez, exatamente por isso, o Natal não é uma data tão esperada, a ser comemorada. Né? A ser comemorada, porque você tem um problema na família, então você não curte ali tanto o Natal. E até, então muitas pessoas em casa vão ser abençoadas. Eu sei que você vai chamar até o trailer, mas até é legal falar do Impacto Vida, não é como o filme Vingança, que foi criado, né? Ele é uma história real. Ele é encenado em fatos reais. Bom. Isso aí. E que daria filmes também, né? Essas histórias com desfechos lindíssimos. Bom, a gente está conversando aqui sobre tudo que está acontecendo, mas a gente vai assistir um trailer, um trailerzinho, né? Um teaser do Impacto Vida, com um resumo do que vai acontecer nessa edição, para que você conheça um pouco mais. Então vamos conferir e a gente volta comentando. Sempre à margem das festas e comemorações, ele foi marcado pela pobreza e a frustração. Num mundo que prega que temos que ter
para si. Ô mãe, mas toda vez é assim, mãe? Toda vez tem que ficar o Natal aqui sentado? Eduardo, presta atenção numa coisa séria que eu vou te falar. Pobre, meu filho, pobre não tem Natal, não. Esse negócio de Natal é coisa de rico, presente, rico. Pobre não tem Natal. Você já limpou a casa por algum acaso? E por que você não limpou a casa? Eu tive um abandono, talvez uma rejeição, pelo fato de eu não ser aquele filho do casamento. Olha que é a sua obrigação limpar a casa. Eu apanhava muito dos meus irmãos e ele, assim, me batia sempre por qualquer razão. Acabou essa vida sua de sofrimento. A gente não fica mais nem um minuto aqui. Tudo. A gente deixa seu irmão aí. Fica pensando em mim, nunca pensa em você. As malas estão Então, prontas? tudo pronto, sem fazer barulho, rápido. Vamos ser rápido. Vai ser ver no lugar certo, cara, que aqui na minha favela, Fortaleza, entendeu? Então o meu dinheiro, todo aquele dinheiro que eu ganhava era para me beber, eu fazia cesta básicas e doava para os outros. Se eu visse uma pessoa pior, ou uma criança, alguma coisa, eu dava dinheiro, porque eu lembrava de tudo que eu vivia. E aí virou lei dentro da favela. Eu vi a minha mãe colocar meio quilo de crack dentro do sutiã para sair de casa, para mim não ser pego com aquela droga. E eu tava vindo do centro, foi uma cena assim bem casual mesmo, sabe? Eu entrei no ônibus e ele era cobrador na época. Esse mesmo horário que eu tô saindo do trabalho. Mas a tosse eu tô fazendo você ficar assim? Ele me deu até uma crise de tosse mesmo no dia e ele ainda, até hoje, ele brinca com isso, sabe? Que eu fiquei assim muito nervosa quando eu vi e tal. Aí ele foi pedir o meu telefone. Quando o ônibus chegou no final, na estação, ele pediu o meu telefone. Aí eu fui dar meu telefone pra ele e ele não me ligou no dia. Uns 2 ou 3 dias depois ele veio me ligar. Prazer, você tá no Eduardo. Meu bem, como é que foi o pré-natal? Meu bem, pré-natal? Como você pode fazer isso comigo, Eduardo? O que eu fiz? Assim, para, isso é conversa. Tira a mão de mim, Eduardo, me dá outra pessoa, outra garota. Que isso, que garota? Você sabe. Não, para, meu você bem. Você me traiu, já sabia, Para Eduardo. com isso, meu bem. Como você pode fazer isso comigo? Você pensou. Quer provar, então? Chega, pra mim acabou, não quero, vou embora dessa casa, eu não quero mais. Dá vontade de assistir até o final, dá vontade de falar, pô, parou por quê? E você pode acompanhar, inclusive, todo o programa de hoje a partir, nessa terça-feira agora, vai depois do culto do pastor André Valadão, já começa, né? Mais ou menos às 9h30 da noite, já começa o Impacto Vida. Agora, gente, a história é muito interessante. E eu queria que você falasse um pouco sobre a reflexão que traz essa história, interpretar uma história real que teve um final feliz. O final a gente não vai contar, que o pessoal vai assistir. Surpresa. Surpresa, mas a reflexão que isso traz para vocês, como atores, dá para colocar na vida da gente alguns tópicos que você tira dessas interpretações? Com certeza. Eu acho que o primeiro é amar, né? O amor que é só Deus, que coloca no nosso coração, porque, como eu falei, pelo o físico, você desistiria, né? Ela teria desistido dele. Então, assim, o que trouxe para mim é que Deus realmente é o Deus do possível. Se você crer, se você orar, sabe? Deus pode mover montanhas e pode transformar vidas, né? Nada é impossível, não existe aquele ditado, pau que nasce torto, não. Jesus em linha direita. Quando Jesus entra, realmente há uma transformação de vida. Agora eu quero até ver com o Homero também sobre isso. Como que é vocês não são atores profissionais, são? Não. Como que é você separar do personagem? Porque eu acredito que deve haver uma carga, né? É muito difícil fazer o personagem. Como que vocês ficam quando vocês chegam em casa? É difícil fazer as cenas? Como é que é? Assim, nós não somos profissionais, então é difícil. Na mesma hora também fica fácil, porque é o nosso dia a dia que nós podemos ver. Sim. Então eu incorporei no papel dele. Eu fingi que era ele. Uhum. Entendeu? Eu tentei, exatamente, prestei meu corpo para ele. Aquele momento eu era Eduardo. Então, cada vez que gravando, mais a cena ia ficando mais assim, emocionante. E dava vontade, eu via assim, o Eduardo brigava com a esposa. A esposa dele, cara, foi uma guerreira.
Porque hoje em dia, qualquer coisinha, a esposa fala assim, tchau, não quero saber, desiste. E pronto. E a pessoa não pode desistir, tem que ser ali, fiel, confiar em Deus na mudança, até, né, certo ponto. E ela fez isso, passou por cada momento, né, vocês vão ver nas filmagens, que cada momento que ela passou difícil ali, ela foi perseverante, entendeu? Ela conseguiu manter ali. E eu imagino que os dois escolheram a Deus, né? A gente não está aqui dizendo de pessoas que já conhecem, que já têm uma vida com Deus e escolhem o jugo desigual. A gente está falando de um testemunho de uma pessoa que se converteu depois, então ela tem a opção de crer que Deus vai mudar o relacionamento, né? O casamento. Com certeza. E assim, eu vi partes, não tem na filmagem, não creio que não tem na filmagem isso, que ele se converteu primeiro, depois ele tentou converter ela, que ela não era convertida. Ele está quase contando o final. Então, você tem uma ideia aqui, ele está quase contando aqui o filme inteirinho, mas o programa vai rolar e você tem uma ideia que o testemunho é tão forte que quem se converte primeiro, então, é o próprio Eduardo, o personagem. Eu creio, tá? Eu creio. Se não mudou até lá, né? Eu não assisti o final. Mas é surpreendente isso mesmo, porque a gente imagina que é o contrário, né? Que daí você vê como que Deus faz grandes milagres e grandes coisas, né? Adriana, a gente sabe também que existem muitas mulheres que estão assistindo a gente, a responsabilidade da gente é muito grande, porque a gente transmite essa verdade de que há realmente solução, de que há milagre, de que acontece cura. Você, depois de ter interpretado essa personagem que batalhou tanto pela vitória do marido, pela virada na vida do marido, você também como Adriana agora, você recomenda para essas pessoas que estão em casa, tem solução em Jesus Cristo mesmo? Vale a pena mesmo? Com certeza, até para a minha vida própria, né? Porque a gente, às vezes a gente está na igreja há bastante tempo, né? A gente acaba assim, se acostumando com as coisas de Deus. Eu sempre oro e falo assim, Deus, eu quero sempre ser impactada pelo seu agir. Então eu falei assim, Deus, o Senhor realmente pode fazer o impossível, basta crer, basta orar e buscar. Quem busca, acha. Então, assim, isso eu tirei para mim. E durante as gravações, no sábado, eu comentei com o Renato e com o Elbert que eu passei muito mal. Então, pra você ver que é coisa assim, não é só o físico, né? Não é só representar uma cena, tem o espiritual. Sim. Aí, na hora de uma cena que a gente fez, foi muito, assim, violenta. E ele parou tudo e falou, não, vamos orar. E nós oramos. Aí eu fui para casa, passei muito mal. Deus mandou uma pastora ir lá. Deus mandou vir aqui orar por você. Que legal. E assim, eu vi o cuidado de Deus com a minha vida e eu tenho certeza que vai impactar a vida das pessoas. Milhares de pessoas vão ver assim, que Deus, Ele realmente faz. Sim. Sabe? Que há solução para todos os problemas, né? Às vezes a gente acha que as mínimas coisas Jesus faz. Exato. Mas as grandes, você fala assim, não, isso é impossível. Não existe impossível. Realmente, Deus, Ele opera. Sim. Basta crer e buscar. E confiar nele. E confiar.